Olá, muito bom dia. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2020, nessa sexta-feira, nós estamos com a vereadora Gláucia Berenice, que traz uma convidada muito especial, a doutora Rosana Marana, ela que é ginecologista e também obstetra, e vai falar sobre um assunto muito importante, gravidez precoce. É um assunto que vale a pena você, telespectador, assistir. Você que é mãe, você que é adolescente, você que é diretora de escola, você que tem aí alguma forma de ajudar ao próximo. Importante esse tema de hoje. Vereadora, muito bacana. Primeiro, agradecer no ponto de encontro aqui. Falarmos um pouquinho desse tema, que é um assunto importantíssimo para toda a população, principalmente para Ribeirão Preto, né, vereadora? Com certeza, Jane, obrigado pela oportunidade de estar aqui com uma grande amiga, além de ter sido a minha médica ginecologista, a minha médica obstetra, trouxe à luz um tesouro, que é meu filho Lucas, cuidou de toda a minha gestação, uma profissional competente e sensível às questões mais importantes da nossa cidade. E essa semana é a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez Precoce. E ninguém melhor do que a doutora Rosana, que já tem feito um trabalho de pesquisa e um trabalho de campo também, que é um trabalho voltado para essas meninas que estão tendo a sua vida, o seu projeto de vida interrompido. E eu gostaria, só para introduzir o assunto, né, deixar uma mensagem. Acho que se isso ficar no coração de todas as pessoas e na mente das pessoas que estão, das famílias que estão nos ouvindo, das meninas e meninos que estão nos ouvindo, dos pais, criança não namora. Nós temos no Brasil, de 2000 a 2013, 27 mil nascimentos de crianças, de mães de 10 a 14 anos. De 10 a 14 anos, De 10 a 14 vereadora? anos do Brasil. De 2000 a 2013, nós tivemos 23 crianças que geraram uma outra vida. Uma criança cuidando de uma criança. Isso é um assunto muito sério e que precisa ser tratado com a seriedade e a urgência necessária. É lógico que nós tivemos também dados que foram divulgados que em Ribeirão Preto isso caiu pela metade. Mas pensar que 27 mil crianças deram à luz, nós precisamos de falar muito sobre isso, trazer, né, à luz. E 500 mil partos de crianças e adolescentes até 19 anos. Então, nós tivemos no Brasil 500 mil partos. Meu Deus. Então, isso é um assunto muito relevante e a doutora Rosana vai trazer informações importantíssimas para todos nós nesta manhã. Bem, e a doutora Rosana também, que fez um levantamento dos lugares onde existe a maior incidência de gravidez precoce. Primeiro, agradecer a sua presença, doutora Rosana, aqui para a gente aqui da TV Câmara e para a população. É muito benéfica e eu sei que é um tema importantíssimo. E parabenizando hoje aqui o seu trabalho belíssimo, que nós vamos estar apresentando aqui também, um mapeamento que você fez, um trabalho voluntário, é importante falarmos isso. A doutora Rosana é da rede privada e vem gentilmente à TV Câmara o convite da vereadora Gláucia Berenice para prestar esclarecimentos a você, telespectador. Muito bom dia, doutora. Jane, eu agradeço o convite através da vereadora Gláucia. Muito obrigada, Gláucia, por essa oportunidade e espero, de alguma forma, contribuir para que seja minimizada essa questão tão importante que é a gravidez precoce, né, na adolescência. E se eu puder contribuir, eu vou ficar muito feliz. Com certeza. E a gente começa com as perguntas, e a vereadora também vai fazer daqui a pouquinho. Doutora, por que você teve esse cuidado em mapear? Eu sei que foi um trabalho voluntário que você fez, eu acho que a gente faz aí um convite para a vereadora depois aproveitar aí esse teu mapeamento, eu acho que vai ser muito benéfico para todos aqui do poder público. Por que você teve esse olhar diferente? Porque foi diferenciado, um trabalho minucioso, e você inclusive tem aí depois para a gente estar mostrando aqui esse gráfico e esse mapeamento. Jane, eu fiquei indignada com uma história. E essa indignação que me levou a uma ação. Eu não sei se foi da forma
como eu esperava, chegar nesses dados. Mas uma pessoa que eu conheço que faz trabalho voluntário na região norte procura dar uma outra possibilidade dessas crianças que moram naquela região, que muitas delas vão para tráfico, que seria uma das alternativas mais rápidas de ter sucesso financeiro, de ascensão social, não sei se tão social, mas financeira. Essa pessoa ganhou de um menininho de 4 aninhos, 4, 5 aninhos, um presente. E quando ele abriu o presente, que estava embrulhado num papelzinho, era uma pedra de crack, que ele ganhou de uma criança de 4 anos. 4 anos. E aí esse senhor perguntou para ele o que ele queria ser quando ele fosse grande, né? Uhum. E porque esse senhor, ele procura agilizar, tentar ajudar as pessoas que moram naquela região, que têm baixa condição socioeconômica, de levar para um curso técnico, de estudar, de dar algum curso profissionalizante. Então, ele perguntou para esse menininho, ele falou que ele queria ser muito rico e que, se ele não conseguisse, ele iria pegar uma PT, que parece que é uma arma, e depois iria assaltar as pessoas na região sul do país, da cidade. E esse menino, quando eu encontrava com esse senhor, ele me dava notícias desse menino, que foi crescendo e começou a dar início ao projeto de vida dele. Então, uma criança de 4 anos não sabe nada disso, é porque ele reproduziu aquilo que ele ouviu no meio que ele convivia. Que ele vivenciou, né? Ele não tem culpa, e aí ele começou a dar início nesse projeto com pequenos furtos, roubos, várias passagens pela Fundação Casa. E um dia eu encontrei com esse senhor e ele falou assim, cada vez que eu encontrava ele está na Fundação Casa. Aí depois de novo, aí por fim, uma coisa que me deixou muito triste. Com 9 anos, esse menino foi assassinado. 9 anos, doutora? Porque acho que ele se envolveu nesse meio, né, de tráfico. E eu fiquei muito incomodada. Eu falei, não é isso que Deus espera, Deus quer que a gente cuide das nossas crianças, não é que... Então, precisa ter um cuidado em relação a elas. Então, assim, a gente está idealizando um projeto que chama Projeto Jardim, que seria para procurar ajudar, orientar as mães no cuidado dessas crianças, porque muitas delas são mães solteiras. E muitas delas são jovens também. Então, acabam engravidando. Numa ocasião eu fui, quando as pessoas me solicitam, ou sempre que eu tenho oportunidade, eu vou nessas regiões mais carentes da cidade dar instrução. Então, numa ocasião, eu fui dar uma orientação, uma palestra, e tinha uma mocinha, ela estava com 15 anos, já estava com o seu segundo bebê. 15 anos? Olha, já estava com o seu segundo bebê. E assim, então, a reincidência, eu particularmente não sei qual que é a taxa, mas quando eu falei dos métodos anticoncepcionais, ela se interessou muito por métodos de longa duração, que assim, eu gostaria até, se for possível, a gente falar um pouquinho. Claro, nós vamos falar. E baseado nessa história trágica desse menininho, eu falei assim, eu quis fazer esse levantamento aqui em Ribeirão. E assim, eu fiquei assim, admirada de ver que é possível até fazer um mapeamento dessas sub-regiões, de tal forma que é possível fazer ações focadas nas áreas que têm maior incidência, porque como Ribeirão é uma cidade muito grande, então isso é possível. É tão possível que você fez esse trabalho sozinha, voluntária, um trabalho que eu acho que ganha os nossos representantes aqui. A vereadora Gláucia, eu tenho certeza que vai aproveitar, né, vereadora? Mas eu faço a pergunta agora para a vereadora Gláucia Berenice. Quais são as ações, vereadora? E eu sei que a vereadora é uma vereadora que acompanha, que está à frente disso. Me convocou, inclusive, Jane, vamos falar da gravidez precoce, que é um assunto importantíssimo. Quais são as ações que a vereadora, junto com toda a equipe e nessa parceria com a doutora Rosana, vai trazer para que Ribeirão Preto tenha um cenário, pelo menos um pouco mais diferente, vereadora?
Olha, é muito importante que a gente faça a educação, mas não a educação para a sexualidade, mas não nos moldes como tem sido feito até então. Hoje, os programas oficiais do Brasil, eles têm focado mais nos aspectos biológicos, né? Então, como funciona o seu corpo, como você faz para não engravidar, para não adquirir uma DST, AIDS, como você pode ter mais prazer. Então, é um pragmatismo, é uma forma prática de você levar para a criança, adolescente, informações só como desfrutar a sexualidade, mas para alguém que não está maduro, né? Então, nós precisamos de não focar no biológico, nós não podemos focar somente nas informações técnicas do funcionamento do corpo. A gente tem que levar para essa menina o quê? E aí eu falo menina porque a vida do menino continua. Exatamente, né? Para ele é natural, a menina está lá. Ela abandona a escola. Exatamente. 25% das adolescentes que engravidam, 25%. Aí nós estamos falando de 500 mil, nós estamos falando de 250 mil meninas que deixam a escola, né? E tem a questão da reincidência, que é muito alta. Então, hoje, nós precisamos de falar com as adolescentes e falar com as crianças que a sexualidade ela é um processo em desenvolvimento, um processo natural de todo ser humano. Então, não adianta esconder, falar que são as fases, né, vereadora? Mas também nós precisamos de considerar que tem uma indústria do sexo que erotiza a criança, que ensina práticas sexuais, estimula a prática sexual sem que essa criança ela tenha a maturidade, porque a sexualidade passa primeiro pela pessoa, para depois se relacionar com o outro. Então, o que a gente percebe hoje, muitas meninas tendo práticas sexuais, engravidando, sem ter o mínimo de conhecimento da sua própria sexualidade, da sua própria vida, do seu projeto de vida. E aí? Aí essa menina de 14 anos, ela interrompe os estudos, né? Ela interrompe a vida social, porque ela vai ter que cuidar de um bebê, ela vai estar prejudicada no seu desenvolvimento, seja ele profissional. O menino vai continuar saindo com seus amigos, jogando bola, indo para a escola. Agora a menina não. A menina ela vai ter toda a sua vida interrompida. Então, é importante mudar a perspectiva hoje da educação sexual. Nós temos que pensar que o ser humano, né, na visão de todos, né, independente de religião, ele é tridimensional. Ele é corpo, mas ele também é psíquico. Exatamente. E ele também é espiritual, ele também tem uma consciência. Se você focar só no biológico, você não traz responsabilidade para essa menina usar, sim, né, a sua sexualidade, mas com responsabilidade. Olha, você pode gerar uma vida, né? Você pode gerar uma outra vida. Isso traz para você uma série de responsabilidades. Então, essa questão da consciência, isso não está muito dentro dos programas oficiais de educação sexual. Muito enfoque na questão biológica. E aí a gente tem que levar não só o conhecimento dos aspectos contraceptivos, mas também, querida, quem é você? Exato. Se você não sabe nem quem você é, se você não sabe nem o que você quer da vida, como você pode gerar outra vida e orientar uma outra criança, uma outra vida? Então, tem aspectos anteriores que, quando você tem uma visão mais integrada, você consegue contemplar, que é o que a gente não percebe hoje, infelizmente. Por isso, né, que a gente tem 27 mil crianças gerando outras crianças, não é, doutora? Vereadora e doutora Rosana, há possibilidade de envolvimento de todos? Quando eu falo envolvimento, de ações diferenciadas, porque o que está aí a gente já viu que na prática não está funcionando. Envolver a família, envolver a escola, envolver os profissionais da área, envolver o poder público. Há alguma ação que a vereadora
está buscando, pelo menos para esse ano, para a gente tentar modificar um pouquinho, junto com a doutora Rosana, e a doutora Rosana pode falar também, às vezes eu não estou colocando algumas situações, mas eu sei que tem métodos aí, que depois a doutora vai colocar aí, métodos efetivos, e temos várias perguntas outras sobre camisinha, se engravida com a camisinha ou não, mas enfim, vamos lá, a vereadora junto com a doutora, algumas ações que a gente pode estar tentando implantar aí com todos esses que eu falei agora, família, escola. A doutora Rosana com certeza vai nos dar esse senso de prioridade, né? Qual área que nós precisamos de focar mais. O ano passado eu fiz um trabalho de prevenção com as crianças de 7 a 14 anos com relação à sexualidade, mas prevenção ao abuso, né? Eu estive nos 14 núcleos da cidade, Ribeirão Preto, levando, né, falando sobre isso. E esse ano, né, a gente vai voltar com uma outra questão. É uma outra proposta agora. A questão de trabalhar a sexualidade de uma visão mais integrada e trabalhando a prevenção. Nós trabalhamos a questão da prevenção ao abuso, né? E agora a gente pretende, com esses dados que a doutora Rosana tem trazido, fazer um trabalho com a questão da prevenção da gravidez precoce, que já entrou no calendário da cidade de Ribeirão Preto, né? Foi aprovado, então agora a gente tem. Eu tinha um projeto de lei que foi aprovado, mas infelizmente o executivo ainda não colocou em prática, que é a Casa do Adolescente. A Juliana Fossa até teve aqui dando um treinamento, elas implantaram em Brodowski, e agora a gente nós vamos fazer com o que a gente tem, né? A gente tem uma grande pesquisa, dados importantes, e é o que a gente pretende fazer. A doutora Rosana depois quer mostrar um mapa só para que o telespectador entenda, ou falar das regiões que você mapeou, quais são as que têm mais incidência, como é que foi feito esse trabalho. É possível, doutor, colocar aí e expor para a população, porque é um trabalho, lembrando, voluntário, que a doutora Rosana fez com muito carinho, com muita competência, e que só vai agregar e trazer aí tudo de melhor nessa pesquisa, não só para o poder público, mas para você que é mãe, para você que tem um adolescente em casa, porque, vereadora, é importante falarmos também, essa família que é menos favorecida, às vezes não tem todos os esclarecimentos. Então é por isso que a gente coloca a TV Câmara à disposição da população, que é isso que a gente faz no ponto de encontro junto com os vereadores, hoje trazendo a vereadora Gláucia Berenice para esclarecer a você, telespectador. E também você que tem as suas dúvidas, pode ligar para a gente, e a gente vai tentando solicitar aqui. Bom, esse levantamento a gente fez de 2000 a 2016, certo. Aqui em Ribeirão Preto, as meninas de 10 a 14 anos, no ano de 2015, foram 66 meninas de 10 a 14 anos que engravidaram na nossa cidade. Olha só, de 10 a 14 anos, doutora Rosana. 66. Teve ano de ter 86 meninas que engravidaram nessa faixa etária, na nossa cidade. E depois que fez esse levantamento, dá para separar por regiões. Olha a só, região gente, que bacana. Teve mais gravidez nessa faixa etária de 10 a 14 anos foi a região norte. Vamos mostrar, então. Isso, doutora, ótimo. Nesse período, foram 351 meninas. Na região norte. Só na região norte. A região norte é acima da Francisco Junqueira, e vai até aquela região lá do aeroporto. Tá certo? Então, ó, enquanto a doutora vai virando ali, vereadora, importante, e a vereadora vai aproveitar aí essa oportunidade, porque tem um mapeamento de tudo, já está pronto, né, vereadora? Só que a região norte ela é muito grande. Todas as regiões em Ribeirão Preto elas são subdivididas em subsetores, que são setores censitários que o censo usa para levantamento e estatísticas. Então, dentro da região norte, dá para dividir em vários, são divididos em vários setores, que são 19 subsetores. E desses 19 subsetores, os setores que tiveram mais gravidez de 10 a 14 anos foi o N2 e o N13, com 53 casos de meninas de 10 a 14 anos. E o que seria um subsetor? Então, eu peguei no N2, uma vez eu fui
ministrar uma palestra lá para o pessoal da comunidade. Tem todo um perímetro já estabelecido. Em Ribeirão Preto são 75 subsetores. Olha só, olha o trabalho que a doutora Rosana teve para mostrar esse mapeamento que você que está aí na sua casa assistindo, vendo, é um trabalho voluntário. Ela é da rede ela não é da rede pública, ela é privada. Vem aqui gentilmente a convite da vereadora Gláucia Berenice. É importante falarmos isso. É para você, comunidade, para você, população, para você que tem filhos aí nessa faixa etária. É importante a gente falar bastante. Viu, e líderes comunitários então, podem convidar a doutora Rosana para levar essas oficinas de orientação. Que bacana. Então, assim, para vocês terem uma ideia, dá para fazer um trabalho nessa região. Então, tem toda a delimitação das ruas onde essa estatística foi aumentada. Então, é possível fazer ações direcionadas. Direto, né, doutora Rosana? Aqui na região N2, por exemplo, o que limita é a Avenida Rio Pardo, a Via Norte, a Rio Maroni e o vereador José Bompani, que é nessa N2, que é uma região que é um foco de ação. Semelhantemente, foi feito o levantamento de meninas de 15 a 19 anos. No ano de 2015, foram 1.405 meninas nessa faixa etária aqui em Ribeirão Preto. E só lembrando, doutora Rosana, que esse trabalho é voluntário, por isso que é até essa data. Sim, então, a vereadora mapeou, é possível atualizar Sim. com toda esse know-how que você Sim. fez aí, né? E esses dados, eles estão disponíveis, não é de uma forma clara, é tudo tabulado, e eu transformei em gráfico da secretaria, claro. Então é liberado para a população. E isso também o público pode ter acesso, e inclusive. Isso pode, só que esses dados de forma em gráfico não é... Porque quando eu coloquei lá, era uma tabulação, aí transformar em gráfico, que deu um pouquinho de trabalho, mas deu para fazer. Mas fez. Então, também na região norte, que essa alta incidência nessa faixa etária, e também na região N2 tem um pico foram 1.300 meninas, mais ou menos, naquele pedacinho de Ribeirão Preto que teve gestação nesse período de tempo, de 2000 a 2015. Com esse trabalho, doutora Rosana... Então, dá para fazer várias ações, né? Exato. Agora, não só de palestras, mas, por exemplo, a gente fala dos métodos contraceptivos, elas querem saber onde tem, como colocar, qual seria... Quais são esses métodos efetivos, doutora? Os efetivos são de longa duração. Que seria? Que a moça usa sem ter que ficar lembrando de usar, por exemplo, o anticoncepcional, elas abandonam, esquecem, que são os comprimidos. Mesmo as injeções, às vezes elas esquecem de tomar, tomam da forma errada. Então, o índice de gravidez por falha é muito alto. Preservativo, hoje nós usamos apenas para evitar infecções sexualmente transmissíveis. Até porque há chance de engravidar com camisinha, doutora Sim, Rosana? Sim, com certeza, por falhas, por romper. Então, é em torno de 20% de cada 100 mulheres por ano, 20 engravidam com camisinha. Enquanto que, por exemplo, com comprimido, em torno de 9%. Mas hoje tem métodos, por exemplo, na rede pública tem o DIU de cobre, que está disponível na rede pública. Então, essa população não vai gastar absolutamente nada, doutora? Não. Está disponível na rede pública? Está disponível. O DIU de cobre está disponível. E também eu sei que a Secretaria adquiriu uma quantidade de DIU de levonorgestrel, que, a meu ver, ele é muito eficaz. Eu posso até compartilhar aqui, que são 2 métodos muito efetivos. O DIU, o que é o DIU? É um dispositivo que vai dentro do útero. E que no dia que a moça quiser engravidar, basta ir no médico para retirar esse dispositivo. Então, ela tem essa condição, ela coloca no período que ela quiser. Olha, mas agora eu já estou madura, eu já estou numa fase bacana, eu tenho meu companheiro, um relacionamento estável, eu quero engravidar. Ela pode ir lá e retirar isso, doutora? Sim. Porque o tempo dele, né? Só para tirar uma dúvida, são 5 anos.
O DIU de cobre são 10 anos. 10 anos. Olha só. E o DIU de levonorgestrel são 5 São 5 anos. E está para ser lançado um outro que é em torno de 7 anos. E é bom lembrar, a vereadora me perdoa, porque nós estávamos aqui num bate-papo antes com a doutora Rosana, que há alguns mitos. Sim. E eu gostaria que a doutora Rosana colocasse isso, que absolutamente em verdade, que a pessoa vai estar sendo monitorada, Sim. que a pessoa vai ter a sua vida ceifada, porque vai todo mundo ficar sabendo. Então, isso é um mito, né, doutora Rosana? Sim, tem alguns mitos. Por exemplo, não sei se eu posso falar, mas na Mater é disponibilizado falar, sim, claro. a colocação do implante que é subcutâneo. E é de graça? É de graça. É isso que é importante. É excelente, é o método mais seguro que a própria laqueadura, que eles disponibilizam para quem acabou de ter seu bebê ou que teve um aborto. Porque no mês seguinte do aborto, 90% das mulheres, elas ovulam. Então, às vezes, ela perdeu um bebê ou provocou um aborto, no mês seguinte ela já está correndo risco. Olha. E se ela for aproveitar essa oportunidade, ela vai ter a chance dela próximo de 0 de engravidar. E é um método disponível. Só que tem algumas moças que falam assim, eu não vou colocar aquele chip. Acha que é um chip que vai estar sendo monitorada, vigiada, acompanhada. E não tem nada disso. É um método excelente que pode ser colocado, isso já está descrito, com segurança, muita segurança, até 2 dias depois do aborto, até 2 dias depois do parto. Tem os DIUs também que podem ser colocados depois do aborto, depois do parto. Tem assim, como se a pessoa teve um parto, o útero dela está grande, às vezes a chance dela colocar o DIU para fora é grande. Mas ainda vale a pena tentar. Mas há esse período aí para ela esperar e depois procurar uma rede pública, doutora Rosana? Tem, só que muitas, depois que tiveram um bebê, elas não voltam para fazer a consulta de puerpério, então elas não tomam nenhum método, não usam nenhum método anticoncepcional, ou elas moram muito longe, ou elas com criança, com trabalho de casa, dificultam elas voltarem. Então, é uma oportunidade enorme de, logo depois que elas tiveram um bebê, delas já saírem com um método super eficaz e gratuito. Então, tem que cair alguns mitos, né? Que, por exemplo, que DIU dá câncer. DIU não dá câncer. Não dá câncer. Ao contrário, ele previne câncer. E previne também a gravidez indesejada, né? Sim, porque senão aumenta... Gente, aumenta muito a chance de uma violência doméstica. Se a gravidez é indesejável, a criança não tem culpa, a mãe vai bater, a mãe não vai ter bons cuidados com aquela criança, vai gritar, xingar, e não é isso. Uma série de consequências, né, doutora Rosana? Sim, vai paralisar o aprendizado da menina porque ela não vai mais para a escola, tem muita consequência. Lá nos Estados Unidos, eles fizeram um levantamento de custo de 171 adolescentes. Que, assim, tem uma economia para o governo, se eles percebessem isso, de $550 mil, assim, num ano, só de se elas evitarem um ano. Evitarem ali. Isso, 2.400.000 se evitarem por 2 anos. E em 3 anos de contracepção, já é $4.500.000. De tanto que, assim, toda a sociedade acaba se beneficiando, né? É claro que uma vida é sempre bem-vinda, mas é bom que seja desejada essa gravidez. E 70% das gravidezes em adolescentes, elas não são planejadas. E a vereadora Gláucia Berenice falou, Jane, eu quero falar de um tema, não posso esquecer, que é o tempo. Existe um tempo para tudo, né, vereadora? E eu queria que a vereadora falasse um pouquinho agora, porque há um tempo de brincar, há um tempo de ir na escola, há um tempo de se relacionar, e a criança também vai passando aquela infância brincando, o que hoje não está acontecendo, né, vereadora? Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Você falou, Jane, eu preciso falar do tempo, é importante. E ninguém melhor do que a vereadora Gláucia para falar desse assunto, com a maestria que ela tem, com o carinho que ela tem, com você, telespectador, com você que é mãe, com você que tem uma jovem em casa,
Porque é um bebê, é uma criança, né, vereadora? Olha, é muito importante. Parece que a gente vai na contramão da cultura hoje do mundo, mas há tempo para tudo. Apesar da mudança cultural, né, o nosso corpo continua sendo um processo. A gente cresce e a cada dia, né, que a gente nasce, na verdade, a gente cresce, amadurece, envelhece. Esse processo é natural, não vai mudar nunca. E, infelizmente, hoje, o que a gente percebe, nós temos uma indústria do sexo vigente no mundo, que tem apelos importantes na vida da criança. A erotização precoce está muito presente. Então, nós precisamos de falar para a criança, olha, a sexualidade, na verdade, é desde que você nasce. A partir do momento que você é um ser humano, você já tem a sua sexualidade que está sendo definida, está sendo formada. Mas a prática sexual, ela tem um tempo de acontecer. É um processo que deve ser amadurecido para ser saudável. Porque o que a gente percebe hoje, as crianças, elas são levadas por aquilo que todo mundo fala que tem que fazer. Então, um menino, né? Talvez hoje, de 6, 7 anos, ele já é zoado na escola, porque sabe mais, às vezes, do porque que ele é bebê, outro. ele é boca virgem. Então, uma criança de 7 anos que ainda não beijou na boca, ele é boca virgem. Opa, essa criança, ela tem um tempo agora de saber quem ele é. Se ele vencer, superar essa etapa, pular essa etapa, vai faltar lá na frente. Ele não vai ter maturidade para fazer as escolhas saudáveis. Ele não tem autoestima. Ele vai estar sempre submetido ao que é a pressão do grupo. E a pressão do grupo é muito forte. Fala, não, você tem que agir assim. Todo mundo faz isso. E às vezes, para ele entrar no meio da brincadeira, para ele entrar naquele grupinho, ele tem que fazer submete certas... ao que todo mundo... Então, olha, mãe, olha, pai, ainda com todas as mudanças que a mídia coloca, que as músicas, que os influenciadores digitais colocam, que as celebridades colocam, o seu filho ainda é uma criança, a sua filha ainda é uma criança. E criança não namora. Criança precisa de amadurecer. Ela precisa primeiro se relacionar muito bem consigo mesmo, ter uma autoestima saudável, porque depois como ela vai se relacionar saudavelmente com o outro? E a gente vive muito a questão da violência. Meninas estão sendo mortas pelo seu companheiro, estão sendo abusadas sexualmente. Muitas crianças e adolescentes estão sendo vítimas de sextorção, é o novo nome, né, da moda, a extorsão pelas nudes que elas mandam, pelas imagens sexualizadas que elas mandam pelo Snapchat, pelo WhatsApp, uma relação sexual que muitas vezes é viralizada depois. Então, tudo isso a gente tem que falar com as crianças. Pode, sim, ter uma gravidez não planejada, mas ainda assim existem outras consequências muito danosas para a vida emocional, afetiva dessa criança, dessa adolescente. Então, tem tempo para tudo. Precisamos de falar. Não falar também não é um negócio, né? Falar, não vou falar porque eu vou estimular. Não, quando você fala, né, tem que enfrentar. Porque se a gente não fala, se a criança não tem espaço para falar, ela vai querer experimentar. Né? Verdade, então, verdade. Vamos falar sobre esse assunto com o seu filho, com a sua filha. Fala, sim, sobre a parte em que ele está sendo formado, a parte hormonal, os apelos do próprio corpo dele, como trabalhar isso, o que é mais importante em cada fase. E olha, se essa adolescente, né, se ela tem uma definição por iniciar a vida sexual dela, mas ela tem essa escolha, não de acordo com a pressão do grupo, ou porque todo mundo está fazendo, mas aí tem a orientação. Aonde tem o serviço? Será que eu estou pronta aos 14, 15, 16 anos a gerar uma vida? Eu vou ter que interromper o ensino médio, eu tenho um projeto, eu queria tanto fazer um curso profissionalizante. E muda toda a vida dela. Muda, né? 25% dessas meninas, elas abandonam a escola por vergonha. Né? Porque elas têm vergonha de enfrentar os amigos, por dificuldades, por se sentir menos. E 2% se casam.
né, se casam aí aos 14 anos para depois, né, interromper. Talvez nem consiga não chegar consiga levar até adiante. o final da gravidez. Vai ser vítima de violência doméstica, Exato. de violência psicológica, patrimonial. Então, olha, a gente precisa de falar sobre sexualidade, mas só não dizer, numa perspectiva não só biológica. Porque o homem, ele tem outras dimensões, a pessoa humana tem outras dimensões que ela precisa de valorizar. E lembrando também, a doutora Rosana falou que a taxa de gravidez não planejada de 46% saltou para 55%. É isso, doutora? Se eu estiver enganada, me corrige. Aí essa gravidez não desejada? Sim, de forma geral, mas na adolescente é em torno de 70%. 70% na adolescência. Em mulheres assim de baixo nível socioeconômico é 5 vezes maior do que aquelas que são esclarecidas. E então tem que ter uma educação sobre isso, as pessoas precisam saber que esses métodos existem, como ter acesso a esses métodos, precisa ter uma parceria com escola, com rede pública de saúde. Núcleos também importante, sim, a vereadora colocou aqui. Treinamento de profissionais para inserção desses métodos disponíveis na rede pública. Então, tem que fazer realmente uma rede de ação para minimizar algo que é possível, creio. É possível. Então, movimentar a cidade, pegar na área de educação os gestores, pegar a polícia militar, pegar bombeiro, pegar a guarda civil, pegar os vereadores, não é, vereadora? Eu acho que é fazer uma ação em conjunto aí. Pegar o dinheiro de propaganda da Secretaria da Saúde e investir em programas educativos. E né? programas educativos e mais, como a vereadora colocou também, todos os núcleos, o mapeamento que nós já temos aí, que gentilmente a doutora Rosana já passou para a vereadora Glaucia e deixou que é público. Olha que trabalho bem feito que ela fez, um trabalho voluntário, pensando no próximo. São essas ações que o ser humano precisa, né, vereadora? É pensar um pouquinho mais, não é na minha família, não estou nem aí, não. É no meu colega de trabalho, é no meu colega que está aqui do lado precisando. Importante essas ações, né, vereadora? Sim, quando a gente pensa, né, numa gravidez não planejada, né, aí a gente pensa numa gravidez não desejada. Exatamente. Porque não planejar, né, doutora, me ajuda a corrigir aqui se eu estiver errada. Não planejar, aconteceu. Mas ainda assim, eu vou ter carinho por aquela criança, eu vou levar adiante essa gravidez e vou gerar essa criança em amor, projetando, sonhando. O maior problema é que ela é indesejada. E aí, o tanto, né, essa carga, né, emocional e física, né, que essa criança, porque ela não vai fazer pré-natal, essa criança, essa pré-adolescente, essa adolescente não vai fazer o pré-natal. Então, essa criança ela já vai nascer com uma série de desvantagens físicas. Uma rejeição também, né, vereadora? Sim, com uma série de cargas emocionais, de rejeição, de abandono, de negligência. Depois pode vir até ser uma criança que vai ser entregue para adoção. Então, são tantas as questões até da própria gravidez de uma criança de 10 anos que o corpo não está preparado para receber o próprio metabolismo dela, como que ela vai gerar uma outra vida. Os órgãos internos ainda não estão preparados para isso. Ela pode ter hoje uma mãe, mas nunca mais, quando ela estiver madura, ela pode não poder mais gerar uma criança. Verdade. Então, são tantas as influências, as consequências de tudo isso, porque muito mais do que não foi planejado, ela não é desejada, né? E olha, a gente também trabalha com aconselhamento, com pessoas com baixa estima, com sentimento de rejeição, com sentimento de menos valor. Por quê? Porque foi uma criança gerada como não desejada, como estorvo. Você estragou a minha vida. Verdade. Você acabou com a minha vida. Então, essa criança ela recebe essa carga negativa. E então, nós podemos evitar.
nós podemos evitar que isso aconteça e podemos ajudar as meninas, né, a viverem a sua sexualidade numa condição mais saudável e mais plena. Eu acho que esse é o grande desafio que a doutora Rosana tem trazido a partir não de achismo, não do que lá, eu acho, porque lá é a região mais pobre da cidade, eu acho que lá tem mais. Não, a partir de dados pesquisas epidemiológicos, mesmo, né? Através do estudo, sabe, de gastar um tempo ali analisando os dados à luz do conhecimento científico que ela tem, trazer esses dados epidemiológicos, ofertando para o poder público, olha a Secretaria da Saúde, olha a Secretaria da Educação, olha a Secretaria de Planejamento, olha a Câmara de Vereadores, onde vocês precisam de investir, né? Então, assim, tenho uma admiração muito grande, falei no começo, mas tenho uma admiração muito, muito grande pela doutora Rosana, porque ela tem dedicado o tempo dela de forma voluntária para dar um norte, né? A cidade é diferente, né? O Brasil já é gigantesco, já tem as questões pontuais específicas, e ela traz à luz, né, essas especificidades de cada região, e dentro da região norte também, olha onde é que a gente deve focar, fica muito mais fácil, né, doutora Rosana? Agora é hora da ação, né? Então, por isso que a importância dela vir e trazer esses dados para nos ajudar a pensar e planejar essas ações. Bem, doutora Rosana, nosso programa, tá vendo? É um bate-papo, é muito gostoso. A gente vai deixar finalmente aqui para você fazer as suas colocações finais, e eu deixo com a vereadora também, Gláucia Berenice, e lembrando que a vereadora Gláucia vai falar aonde esses adolescentes, vereadora, pode buscar aí essas informações, pode buscar esses aconselhamentos e também a forma de prevenção. Então, a vereadora Gláucia vai falar, a doutora Rosana também, para você que está assistindo ao nosso ponto de encontro. É muito mais fácil você agora tomar conhecimento do que lá na frente se arrepender. Então, doutora Rosana, mais uma vez eu quero agradecer esse trabalho magnífico que você fez. Desculpa pelo você, talvez pela liberdade, muito jovem. Esse trabalho benéfico que é para Ribeirão Preto, que foi um mapeamento que você fez, um trabalho voluntário importante. Eu estou frisando bem, porque a doutora Rosana é da rede privada e não pública, gentilmente, a pedido da vereadora Gláucia Berenice, vindo hoje aqui na Câmara Municipal, e lembrando que a Câmara Municipal tem a sua televisão, que é voltada à comunidade. Então, são ações como essa que fazem a diferença em você que está assistindo. Doutora Rosana, coloque aí para a gente onde esse adolescente pode buscar aí essas informações e também aí colocar de uma forma geral. Falou o hospital que está gratuitamente cedendo aí, e é importante a gente falar. A Mater, ela é para quem acabou de ter o parto, o bebê ou um aborto, que disponibiliza esses métodos. Mas quem não está nessa situação pode procurar a sua unidade básica de saúde, porque lá pode ser que tenha algum ginecologista que coloque. O implante não, porque não está disponível. Mas o DIU de cobre sim, e tem também, tem uma região aqui no Central, na UBS Central, que eles estavam colocando o DIU, ou lá no CSE, que é lá da Cuiabá. E quem tem o desejo de colocar o implante, mesmo que não seja adolescente, porque às vezes a pessoa não é adolescente e quer colocar o implante ou o DIU, tem lá no HC. É possível ser encaminhada para lá. É possível? E gratuitamente. Isso que eu ia falar. Não tem custo nenhum, doutora gratuita. Rosana? Não tem. Então, vereadora, para finalizar aqui, queria que você falasse as palavras finais, deixando claro que esse mês, e é uma iniciativa também da vereadora, trabalhar aí esse olhar diferente para esse jovem, para essa adolescente. Como a vereadora colocou, para a mulher é muito mais difícil. O homem, ele sai, ele vai jogar bola, ele vai com os amigos. A mulher não, a responsabilidade fica toda para ela, né, vereadora? Às vezes fica para ela ou para a mãe, para a avó. Exatamente. Né? Então, é importante dizer isso. Os métodos, eles estão disponíveis de forma gratuita. Você pode procurar o seu posto de saúde. A gente sabe que a mãe pega a criança e leva no postinho. Depois, numa idade, eles
difícil trazer a criança, né, para atendimento, para o adolescente, para atendimento de saúde, mas é importante que saiba que lá no postinho tem esses serviços, tem essa orientação, só procurar que vai receber essas informações. Dizer também que, de forma voluntária, a doutora Rosana, ela tem disponibilidade também de dar palestra, tem material, né, material educativo sobre métodos contraceptivos, também com relação à infecção de STIs. Então, ela pode ir falar nas comunidades. Então, quem tem interesse, né, pode ligar no meu gabinete, né? Pode ser, doutora? E aí a gente faz aí o contato com a doutora Rosana. Eu estava falando num programa na sexta-feira, né, quando iniciou a semana de combate à gravidez precoce, estava falando num programa de rádio, aí uma pessoa do Jardim Aeroporto falou: vereadora, né, nós estamos aqui abandonados, né? E eu falei: olha, liga no gabinete, né, que a gente tem essa possibilidade de intermediar. Fazer essas ações, né? Essas ações são benéficas. Então fica aqui, torno a dizer, dessa disposição que a doutora Rosana tem de fazer esse trabalho educativo, e nós queremos muito mudar essa realidade de Ribeirão Preto para que as meninas tenham um futuro e tenham uma esperança. A doutora Rosana quer fazer mais alguma colocação? Pode fazer, fica à vontade. Fizeram um trabalho sobre tentar conscientizar os adolescentes do que seria uma gravidez na adolescência. Então, deram um pintinho para eles cuidarem durante uma semana. E eles tinham que dar comida, e aonde eles iam, eles tinham que levar esse pintinho e tudo mais. Ou também um outro estudo que era para levar um saco de areia de 3 quilos. Aonde o adolescente ia, tinha que levar esse saco de areia para onde eles iam. Porque corresponde ao peso de uma criança ao nascer, mais ou menos, né? E o pintinho não para de piar. Pia de dia, pia de noite, você tem que dar comida, você tem que dar água, faz cocô, você tem que limpar. Porque para eles verem o que é cuidar, porque eles não têm noção. Não tem a maturidade, né, doutora Rosana? Isso que a Gláucia disse, porque eles não têm maturidade, eles ainda estão nessa fase de transição, de fase de criança, para se descobrir, para então ser adultos. E é muita responsabilidade cuidar de uma criança. Então, e eles viram que a taxa de gravidez na adolescência nesse grupo diminuiu, porque eles realmente se conscientizaram. São então, ações diferenciadas que valem a pena, tá vendo? Fez a diferença, né, doutora? Vale a pena você investir em saco de areia e dar para um grupo e falar assim, olha, se a gente, só que tem que pegar no pé, né? Se a gente vê que não está usando o saquinho de areia... É cobrar, né? É cobrar, porque é a responsabilidade. Tá bom? Bem, muito obrigada, Jane, muito obrigada, Gláucia. Nós é que agradecemos, doutora. Obrigada. Agradeço a vereadora Gláucia Berenice, um tema importantíssimo sobre a gravidez precoce. E se você tem qualquer dúvida, você liga no gabinete da vereadora Gláucia. A doutora Rosana nos colocou à disposição também. E a TV Câmara é isso, para a comunidade, para você se interagir, para você ter as suas perguntas esclarecidas. Agradeço a todos vocês, telespectadores, e contamos com vocês as sessões de terças-feiras e quintas-feiras, a partir das 18 horas, aqui na Câmara Municipal.